Vamos aqui falar de um assunto muito especial. Esse assunto ele é muito especial, principalmente para mim, que pertenci durante um tempo a um segmento, e esse segmento me ensinou muitas coisas boas, mas a fé ela é progressiva, né? Você pode ter nascido católico, espírita ou evangélico, ou seja qual for a tradição que você recebeu dos seus pais. Na hora que o precioso sangue do Cordeiro de Deus retira de você todos esses pecados, essa presença do Espírito vai trazendo luz e o seu entendimento ele é transformado. Então você vai sendo liberto de todas as tradições que são vãs. E esse assunto se trata as 7 eras, os 7 anjos, os 7 tempos, né? O número 7 ele representa o completo, né? O fim. 7 são os dias da semana. Então o 7 representa o todo. E então no livro de Apocalipse, que é um livro simbólico, você vai encontrar muito esse número, né? 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 cartas às igrejas. O meu ponto é esse, sobre essas 7 cartas às igrejas, lá no início de Apocalipse. Então eu aprendi que são 7 eras, 7 tempos. E em cada era da igreja tem um mensageiro, tem um anjo. Então Jesus veio a esse anjo e trouxe uma mensagem, e esse anjo teve um povo naquele tempo. E isso eu aprendi com detalhes. Esse anjo é tal, e o tempo dessa era, né? Um exemplo aqui, a primeira era da igreja foi a era da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso tinha um anjo que era Paulo. E a era da igreja começou aqui, nesse começo com Paulo, e terminou em tal tempo. E então depois já veio outro mensageiro, que começou outro tempo. Assim até chegar à última era da igreja, que seria a 7ª. E nessa última era da igreja teria um mensageiro. E então o tempo terminaria. Porque quando terminasse o tempo, o Cordeiro viria, o próprio Jesus viria, a vinda, o 7º selo, o segredo de Deus, que é a vinda de Jesus, seria consumada. Conforme o livro de Apocalipse, Apocalipse 10, especialmente o versículo 7, vai dizer que nos dias da voz do 7º anjo, o segredo de Deus seria cumprido, como anunciou aos profetas seus servos. Então, terminando o tempo, entra a eternidade. A vinda de Cristo, o segredo de Deus seria revelado. Então eu aprendi bem isso e sei o que eu estou falando, sei reproduzir isso. Mas eu quero esclarecer que não é bem dessa forma. Para começo de conversa, eu quero te propor o seguinte: você acredita nessa ideia de 7 eras, 7 tempos, 7 coisas, 7 anjos? Ou nessa outra, que agora eu creio? Agora eu creio e expressarei porque eu falo do que eu sei. Então eu sei esse outro lado, essa ideia das 7 eras, porque eu participei. Mas agora eu falo também desse outro lado, que é, na minha visão, uma evolução da fé. Um tempo onde o entendimento progrediu, tive um progresso no entendimento. E o maior progresso é permanecer em Jesus. Jesus é o máximo de Deus. Então você não vá além do que está escrito. O maior progresso é o Filho de Deus. Ele é a manifestação do Pai. A vida está nele. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Então o grande progresso
você é predestinado em Cristo, e você desenvolverá exatamente essa semente. Você será a imagem completa de Cristo. Então Ele é exatamente o que você vai chegar. A perfeição é Cristo Jesus sendo gerado e formado em você. Em você, em mim, em todos os salvos. Mas vamos lá então. Observe. Resumidamente, eras ou família de Deus? 7 eras da igreja ou a família de Deus? A igreja, o novo céu e a nova terra, uma nova criação em Cristo, né? Qual é o caminho? O objetivo é o mesmo. O objetivo é Cristo. O objetivo é a palavra de Deus. O objetivo é chegar a Deus. E os caminhos que nos é apresentado, a gente tem que ter esse cuidado, porque há um só caminho. E o caminho que te conduz à verdade é a própria verdade. Jesus é o caminho. Então vamos esclarecer isso. Vamos lá. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, ele vai comentar, especialmente ali em volta do versículo 17, ele vai mostrar que todos os habitantes da terra, ele vai transformar eles em 2 povos, judeus e não judeus, somente 2 povos, todos os habitantes da terra, todos. Então, ele simplifica tudo em Cristo. Ele vai dizer que dos 2 povos ele fez um só, um novo povo. Então não é judeu e não é gentio. E quem é? Um novo povo em Jesus Cristo, um novo homem. A família de Deus não é judeus e nem gentios. A velha criação está contaminada pela morte. Desde Adão até Moisés reinou a morte. Isto é, Adão, a lei mosaica, ela se cumpre em Jesus. Jesus, ele é o cumprimento de tudo. Então em Jesus nós anunciamos o Evangelho. Todo aquele que recebe o poder de ser feito filho de Deus. Jesus Cristo estava no mundo. Você concorda? Agora você sabe que Ele continua no mundo. É aí onde está o segredo de Deus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Agora o mundo conhece Jesus, porque quando fala que Ele estava no mundo, todo mundo vai concordar que Ele estava no mundo. Lá atrás, era Jesus no mundo. Mas Ele continua no mundo. Você é que não vê. Como que você vai receber aquele que não está aqui? Leia pelo Espírito e perceba. Todo aquele que o recebe o poder de ser feito filho de Deus, os quais creem no seu nome, mesmo não vendo, mas crê, mesmo não apalpando, mas toca, com aquela fé de Paulo. Após os dias da sua carne, o Nazareno, ele não se encontra mais daquele modo. Qualquer filho de Deus, todo filho de Deus não pode encontrar Jesus segundo a carne. Nem mesmo Pedro. Veja lá, volte lá do capítulo 16 de Mateus e veja, a declaração de Jesus é: olha Pedro, você me viu aqui carne e sangue, então você me viu aqui Jesus, e você viu o Filho de Deus, é? Não foi a carne e o sangue que te revelou quem sou eu, mas o meu Pai que está no céu. E essa mesma revelação veio a Paulo. Ele não viu uma figura humana, não é a carne e o sangue. Ainda que muitos conheceram Jesus segundo a carne, ele não é conhecido deste modo.
Jesus Cristo só pode ser conhecido por revelação. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. É o que está escrito no Evangelho de João. E continua a escritura. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o recebem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, aos quais não nascem da vontade da carne. Não é judeu, não é gentio, mas são filhos do Espírito, são gerados de novo. Aí está a família de Deus. Jesus é a palavra de Deus, e essa palavra, ela não foi embora. Jesus, quando disse no capítulo 28 de Mateus, ali ele estava conversando com 11 homens. Perceba, você recebeu, eu recebi Pedro, eu recebi André, os anjos. Vamos entender isso, vamos aprofundando nisso. Hebreus 1, Deus falou de diversas formas no passado. Pelos profetas, Deus apareceu através de anjos. A própria Virgem Maria recebeu a visitação do anjo Gabriel, e Deus então fez todas essas manifestações. Mas chegou um tempo que Deus, Ele não enviou outro, Ele mesmo veio. Conforme está escrito nos profetas, o Messias foi apresentado. Agora Deus enviou quem? O Filho. E quem é o Filho? Hebreus capítulo 1, o que é o Filho? É a exata imagem do Pai. Esse Filho falou quando? Foi só nos dias da sua carne? Não. O Filho permanece até que tempo? O Filho permanece para sempre. O Filho está desde Gênesis a Apocalipse. Agora, quando ele veio e voltou. Não, ele foi oculto aos olhos. Porque os olhos estão sempre buscando um Jesus físico, um Jesus carnal. Essa ideia de que existe 7 tempos tira você da visão de que o tempo terminou. Quando é que o tempo terminou? Quando você entra em Cristo. Quando Cristo é apresentado a você. Cristo é a maior oferta. Cristo é o máximo de Deus. Não há salvação em outro. O capítulo 1 de Efésios, no versículo 10, juntamente com Colossenses capítulo 1, os versículos 15 para frente, estão falando do mesmo assunto. A plenitude dos tempos, todos os tempos, do começo do mundo ao fim. O Filho de Deus veio para encerrar o tempo, e nele nós fomos criados novamente. Sabe Enoque, lá do Gênesis, que foi para o céu? Você precisa entender que ele precisou de Jesus. Não há salvação fora de Cristo. O céu que Enoque foi não era esse céu tão alto quanto o céu que o Cordeiro Imaculado estava. Somente ele pôde subir até o trono do Pai. Você pode ir para o livro apócrifo de Enoque e falar de não sei quantos céus e não sei o que. Enoque não pode ser salvo sem Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Capítulo 5 de Apocalipse não vai falar de Enoque, não vai falar da Virgem Maria, não vai falar do 7º anjo, não vai falar de nenhum outro personagem a não ser o Cordeiro de Deus, esse que estava naquela luz inacessível, naquele lugar mais alto. Aquele que subiu é o mesmo que desceu, o Filho do Homem.
E quem são os anjos? Capítulo 1 de Hebreus, são ministros, são espíritos que ministram essa tão preciosa salvação. Você não precisa ficar confuso com os anjos, com as estrelas, com os enviados de Deus. O enviado de Deus é Ele mesmo. Você pode me dizer, por que que Deus fica enviando anjos? Por que que Deus mesmo não vem até mim? Meu Deus, por que que não é o Senhor que vem? Por que que o Senhor tem que enviar pessoas, tem que enviar anjos? É porque você não entendeu. Deus é a palavra. Você não precisava nem ouvir o que eu estou dizendo. Se dentro de você uma voz no silêncio já estiver falando isso, isso é Deus. Se um poste estivesse falando isso, isso é Deus. Deus não é o poste, Deus não é o anjo, o mensageiro, mas é a mensagem. O Filho do Homem é a palavra. O Filho do Homem não é a carne. Veja e entenda como que as pessoas ficam dividindo, fazendo tendas e criando crenças erradas. O anjo forte e poderoso, o Emanuel, nunca deixou a terra. E isso foi revelado quando? Paulo diz isso, abra sua Bíblia, capítulo 1 de Colossenses, leia o capítulo inteiro. Quando que o mistério de Deus foi revelado? O mistério no singular. Deus é esse mistério. E Deus foi revelado no seu Filho Jesus Cristo. Ele é a manifestação do Pai. Jesus Cristo revelou Deus. E agora, aonde está esse Jesus Cristo? Os homens estão dizendo que ele está lá no céu, porque são homens da mente humana. Mas os escolhidos de Deus vão saber. Aonde está Jesus, Paulo? Me diz aí. Em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo está em você, a glória está em você. Se Cristo vive em mim, Deus vive em mim. E então o mistério de Deus está aí. Quem me recebe não recebe a mim, mas recebe a Ele. Se você receber um desses meus pequeninos, a mim me recebe. A grande diferença é que nesse ministério da nova aliança, Deus não tem profetas exclusivos. Não é Isaías, Jeremias. Isso terminou quando o Filho foi manifesto. Abra os teus olhos e veja, capítulo 17 de Mateus. Quem estava ali no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João, apóstolos, discípulos. Moisés e Elias, profetas. Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Aquela escritura é exatamente Efésios 2. A família de Deus, edificado sobre o ensinamento dos profetas e dos apóstolos, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina, na qual o edifício é formado para a morada de Deus em espírito. O que é que a voz fala? A Ele ouvi. O Filho consuma todas as coisas. Ele é o Amém. Perceba você que o fim é Jesus. Isso não tem a ver com o tempo. Você ficar pensando lá nos dias da carne de Jesus. O Evangelho revelado coloca em fim todas as coisas. Se você está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Você não está aguardando o segredo de Deus se cumprir. Você não está aguardando a vinda, porque você entendeu que Ele veio. A vinda é conforme Ele disse. Venho para você. Ele estava falando face a face com Maria. E Maria não o reconheceu por causa dos seus olhos naturais. E então ele muda o tom e diz: Maria.
E ela então reconhece. Então, reconhecer a Cristo, ver Ele por uma revelação. Quando Ele enviou os 11, Ele não enviou homens. Deus mesmo vem. Ele mesmo é esse evangelho da paz. Estou convosco até a consumação dos séculos. Perceba o Filho do Homem, a grande trombeta ecoando. Os mensageiros estão recolhendo os escolhidos desde os 4 ventos, arrebanhando-os em Cristo Jesus. E isso desde que esse grande Espírito desceu. Deus mesmo é o ministro dessa nova aliança. Esse mistério nunca foi revelado nas gerações passadas, desde a criação do mundo, como agora tem sido manifestado aos seus santos, disse Paulo. Não é eras da igreja, não são anjos, mas é o Filho do Homem. Deus possa fazer você compreender esse mistério. Se você faz parte desses eleitos, você não vai ficar preso em ensinamentos humanos. Você vai entender quem é o profeta de todas as eras. Você vai entender que você não pertence mais a era nenhuma. Mas Jesus Cristo consuma todos os tempos. Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Não é só aquele tempo lá, mas é o de hoje e o de amanhã também. O tempo está encerrado. Não há outro evangelho a ser proclamado. Não há outro Jesus a ser enviado. Todos os verdadeiros anjos que são enviados de Deus, é o que Jesus disse. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ensinar o que o seu mestre ensinou. E se alguém guardou a minha palavra, também guardará a vossa. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos recebe, a mim me recebe. Perceba isso. Os enviados de Deus simplesmente é a própria palavra. Agora, essa palavra está no mecanismo humano. E se a palavra está falando através de mim, você não pode me rejeitar, porque você está recebendo a palavra, você não está recebendo o homem. Agora, as pessoas que não são espirituais, elas vão receber o que os olhos veem. Precisa ser um pastor, um pregador com a formalidade humana. Perceba o que Jesus disse: muitos virão em meu nome, e vocês então vão receber. Esses são os falsos cristos e falsos profetas. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Agora vocês entendam que o Filho do Homem, o Cristo, o Reino, não vão dizer ele aqui ou ele acolá. Aonde está ele? Dentro de você. O céu que Jesus entrou é você. Essa obra é feita dentro de você, nesse homem interior, gerado do Espírito, para a morada de Deus. Não é que você vai ser transladado como Enoque no arrebatamento. Enoque precisou nascer de novo. Enoque precisou ser glorificado. Não há salvação fora de Cristo. De uma vez por todas, compreenda esse mistério. Deus quer fazer você saber, e então você sabe, você compreende. Se você vê, então você recebe. E se você recebe, então você sabe o que eu estou falando. Você está em Cristo, e então nova criatura você é. Você não aguarda Ele agora vir, mas você está aguardando ir. Você está aguardando simplesmente sair dessa matéria e ser manifesto o que verdadeiramente você é em Jesus. Esse ser glorificado. Esses 16 elementos não te pertencem. Você agora é um novo você, uma nova criatura em Cristo. Você agora é um ser do alto, não é mais um ser terreno. O tempo de lagarta acabou.
Você agora é glorificado em Jesus. E então o paraíso é isso. O tempo termina. Esqueça os anjos. Contemple o Filho do Homem. Entenda que você está sentado em lugar celestial em Cristo. O tempo passou. Se você agora é essa criatura da eternidade, o tempo passou. A vinda aconteceu quando? Agora, nesse tempo do fim? Toda vez é o tempo do fim. Quando Cristo é manifesto, o tempo do fim é. O tempo do fim foi para Pedro, o tempo do fim foi para Paulo, o tempo do fim foi para todos os santos e o tempo do fim foi para mim. O tempo do fim é para você quando você nasce de novo. Quando a palavra da vida entra em você, você então é vivificado nele. Você então sai dessas potestades, desses poderes que operam nessa dimensão. Você agora é liberto dessa mentalidade humana e o Espírito Santo agora faz você ter a mente de Cristo e então você está perfeito em Jesus. Você pertence a esse corpo porque o Espírito gerou você. A verdadeira justiça é a fé, gerados pela fé em Jesus. E a santidade é o Espírito Santo. Você foi gerado dele, uma criatura santa. Você não comete mais pecado porque você está nele e ele em você. Você é um novo ser. Esse ser terreno precisa sumir, sair de cena. Perceba, isso é real. Deus abençoe a tua vida, nesse precioso nome de Jesus. Amém.